primeira lei é a afirmação de que um objeto sujeito a uma resultante nula tem velocidade constante. Tá certo? Se a resultante é nula num referencial, é nula no outro também. E como é que eu posso avaliar isso? Ah, sim, porque a força foi definida através do esticão que ela provoca numa mola. Se eu tenho uma mola ligada ao objeto que eu estou analisando e ela não está esticada no referencial, não pode estar esticada no outro. Tá certo? Então, se a força é zero no referencial, a força é zero no outro também. Por outro lado, se F é zero, diz a primeira lei para o referencial S, V é constante. Mas se V é constante, como V grande também é, V' tem que ser. Pode ser outra constante, mas é constante também. Então, se a primeira lei é verdadeira em S, também é verdadeira em S'. Provei isso. Segunda lei. Outra vez, a segunda lei me diz que no referencial S, F é MA. Vamos escrevê-la desse jeito, de forma simplória outra vez. Outra vez eu digo, bom, a força F medida eu meço através de um dinamômetro. Então o dinamômetro é quanto está esticada a mola. A mola não muda de esticão se eu olho ela em movimento. Então F e F' são iguais. Agora eu quero estabelecer a conexão entre a aceleração medida em S e a aceleração medida em S'. E como eu faço isso? Derivando a expressão de soma de velocidades. Quando eu faço essa derivada, eu obtenho dv dt, que é a aceleração medida em S, é igual a dv grande dt mais dv' dt. E outra vez, ó, aqui eu estou confundindo dt com dt'. Tá certo? Porque, para mim, eles são iguais. Acontece que dv grande dt é zero, porque, por hipótese, o movimento relativo é uniforme. Então, isso aqui não existe. E isso aqui é a aceleração medida no referencial com linha. Então, se é verdade que F é igual a MA, como F é igual a F' e A é igual a linha, é verdade também que F' é M vezes a linha. Então, se a lei de Newton é verdadeira em S, ela é também verdadeira em S'. A terceira lei é até trivial, porque, como eu já estou lhe dizendo o tempo todo, que as forças determinadas ou medidas com o auxílio do dinamômetro não sofrem mudança quando eu olho de um outro referencial, então se duas forças são iguais no referencial S, também são iguais em S'. Isso aqui é trivial, eu nem vou escrever nada. Acabei de provar a você que, se as leis de Newton são válidas no referencial S, também são válidas no referencial S', que se move com movimento uniforme com relação ao primeiro. Dito de uma forma sofisticada, as leis de Newton são invariantes na classe dos referenciais inerciais. Quer dizer, não muda de forma quando eu passo de um referencial inercial para outro, na classe dos referenciais inerciais. Muito bem, essa é a relatividade dita galileana, né? É claro que isso não é verdade se a gente incluir nessa classe de referenciais os referenciais acelerados, né? Eu disse, é claro que isso não é verdade. Será mesmo que é claro? Você pode mostrar para mim que isso não é verdade se eu estiver no referencial acelerado ou no referencial em rotação? É uma maneira de dizer, bom, esse termo não vai ser mais zero, né? Então a aceleração não vai ser mais a mesma, vai ter que aparecer aqui um termo adicional. Portanto, a segunda lei de Newton vai para o brejo. Ela não se escreve na sua forma mais simples, que é essa daqui. Um exemplo concreto, né, você pode dar também, se você está num vagão de trem para voltar a Einstein, acelerado, você se sente empurrado para frente, não é verdade? Então tem uma força e, no entanto, com relação àquele referencial, o seu movimento é nenhum, você está parado. Então, há uma violação da primeira lei também, tá certo? No referencial em rotação também acontecem fenômenos semelhantes. Então, isso aqui, essa invariância só é verdadeira na classe dos referenciais inerciais. Eu falei para você agora há pouco da questão da velocidade da luz e do fato de que havia essa descoberta do Maxwell, né, de que ondas eletromagnéticas têm essa velocidade, produzem uma nova pergunta, que é em que referencial a velocidade é aquela. Eu disse, isso aqui vai ser um elemento importante na construção da teoria da relatividade. Antes de nos determos no caso da luz, vamos falar um pouquinho sobre outro fenômeno ondulatório, talvez seja mais fácil da gente pensar sobre ele, que é a propagação do som. O som se propaga
num meio material, ele precisa de um meio material para se propagar, né? Se eu tiver numa região onde não haja meio material, não há propagação sonora. Afinal de contas, o som é uma onda de pressão. São moléculas que se agrupam, aumentam sua densidade, portanto aumentam a pressão, e esse aumento de pressão vai passando, vai se propagando ao longo de um meio material. Ele precisa de um suporte material. Quando a gente determina a velocidade do som, tanto teórica quanto experimentalmente, nós medimos a velocidade do som relativa ao meio no qual ele se propaga. Então, por exemplo, eu vou supor, se a atmosfera está, nesse momento, dentro da sala, né, se a atmosfera está em repouso, e tome cuidado quando você falar sobre isso, né, o que é a atmosfera estar em repouso, né? Você sabe que o gás atmosférico que preenche essa sala é composto de uma multidão de moléculas, nós vamos discutir isso quando falarmos do mundo microscópico daqui a um mês, né? Que estão em contínuo movimento. Então, o que quer dizer a atmosfera estar em repouso? O que você acha que quer dizer isso? Ou tente imaginar uma situação na qual a atmosfera não esteja em repouso, como contraposição a isso, né? Vento. Claro, né, a atmosfera não está em repouso, não tem vento. Aqui, no momento, bom, o ar-condicionado às vezes provoca um ventinho, vamos ignorar esse efeito, né? Se não tiver ar-condicionado, a atmosfera está em repouso. A velocidade do som é medida no referencial no qual o seu suporte material está em repouso. Então é aí que é neste referencial que a gente estabelece a velocidade do som. E aí vem uma primeira sugestão sobre que tipo de resposta eu vou ter que dar a essa pergunta. Será que existe um meio material sobre o qual as ondas eletromagnéticas se propaguem? E, portanto, essa velocidade aqui seria a velocidade medida no referencial no qual esse meio esteja em repouso? Vamos deixar isso de lado por enquanto. Vamos falar do som, mais simples para a gente. Vamos imaginar a atmosfera em repouso e eu estou num avião que tem velocidade de 200 metros por segundo com relação ao chão. E eu vou receber ondas sonoras da proa e da popa do avião. Tá certo? Então, tem onda sonora vindo que vai me alcançar pela proa, tem onda sonora vindo que vai me alcançar pela popa. E eu quero saber com que velocidade eu, que estou no avião, vou medir. Qual é a velocidade que eu vou medir para essas duas ondas sonoras? A velocidade do som, 340 metros por segundo aqui. Então eu quero saber qual é a velocidade vista da proa e a velocidade vista da popa. Só que a velocidade no referencial do avião. O referencial do avião, deixa eu utilizar essa nomenclatura que eu venho utilizando até agora, né? Eu estou chamando de referencial sem linha aquele que está, de alguma maneira, parado em relação a quê? A gente pode até discutir um pouco mais. No caso, parado em relação ao ar, né? E essa linha, o referencial em movimento, que no caso vai ser o avião. Então o que eu quero são velinha proa e velinha popa. Como é que eu respondo essa pergunta? Então a primeira coisa é, que modelo eu vou utilizar para responder essa pergunta? Eu quero explicitar qual é o modelo de natureza que eu estou utilizando para pensar sobre o problema. E o modelo é, o som tem velocidade de 340 metros por segundo com relação ao referencial no qual o meio no qual ele se propaga está parado. Esse é o elemento básico. Então S, o referencial S está em repouso com relação ao ar. Ou vice-versa, né? O ar está em repouso com relação a S. Quem é S é o referencial no qual o ar está em repouso. Tá certo? Ora, e quem é S'? S' é o referencial do avião, que não está em repouso com relação a S, que tem velocidade 200 metros por segundo, e eu já de propósito coloquei o símbolo V grande para ele, porque é o símbolo que eu estava utilizando para indicar a velocidade do referencial S'. Tá certo? E eu quero velocidades em S', então eu vou utilizar a regra de composição de velocidades que está escrita aqui. Vamos construir aqui uma visualização do que está acontecendo. Sim, aqui está S'. Eu não sei desenhar aviões, portanto, desenhar referenciais é muito mais fácil. Aqui é o avião, tá? Está aqui o avião com velocidade V. Tem uma onda sonora que está vindo da proa, assim, ó.
E tem uma outra onda sonora que está vindo da popa. E aqui está o referencial S. Tá bom? Melhorou agora? Então está aqui o avião, tem um som que vem de lá. E tem um som que vem de cá. Parênteses. Se a velocidade de S', se V grande, fosse em módulo maior do que a velocidade do som, o som da popa nunca ia alcançar, né? Ele não ia ouvir o som da popa. Mas não é, ó, tá vendo? Então ele vai ouvir os dois. Tá certo? Mas a medida que ele vai fazer das duas velocidades será diferente, como nós vamos ver agora. Então eu começo resolvendo o som que vem da proa. Lembre-se, a equação que resolve o problema, uma vez escolhido o modelo e a visualização, uma vez escolhido o modelo, está claro qual é a equação que eu vou utilizar. Essa daqui. Então vamos ver quem é V grande, né, nesses referenciais que eu estou utilizando aqui. Lembra que V grande é a velocidade de S' em relação a S. Quais são os componentes do vetor V grande? O módulo da componente é 200, porque é a componente paralela à velocidade. E ela está apontada na direção positiva do eixo X. Eu indico isso dizendo que é 200x chapéu. Ou se eu quiser usar só escalares, eu vou dizer que é mais 200, porque é 200 no sentido positivo do eixo X. Então, vou traduzir de qualquer forma, antes de falar de proa ou popa, eu poderia ter escrito assim, ó, Vx e Vy são mais 200 e 0. Som que vem da proa. Som que vem da proa está aqui, e eu sei qual é a velocidade dele medida em S. Então eu sei quem é V pequeno. Lembre que velocidade em S não tem linha. Velocidade em S' tem linha. Então eu sei quem é V pequeno. Como é que eu escrevo V pequeno para o som que vem da proa? Quem é Vx e quem é Vy? O Vx é menos 340 porque aponta no sentido negativo do eixo X. Muito bem. E Vy é quanto? 0. E agora vamos ver quem é V'X, tá certo? Vamos lá. V'X é V pequeno x menos V grande x. Concordam comigo? Simplesmente passei o V grande para o lado esquerdo. Né? Vamos substituir esses valores. V pequeno x é menos 340, menos V grande x, que é 200. E aí está lá a resposta que o Alexandre já tinha anunciado, menos 540 metros por segundo. Quer dizer esse sinal de menos outra vez? Cuidado, agora esse sinal de menos está referido a uma quantidade linha, certo? Então é a componente dessa quantidade no referencial S'. Então S' está vendo a velocidade na direção X' com um sinal negativo, quer dizer, contrário ao sentido positivo. E essa velocidade tem módulo 540 metros por segundo. Vamos ver como é que é o som da popa. Então a única brincadeira diferente é como é que eu escrevo o vetor V. Quem é Vx? A componente dessa velocidade no referencial S. Ela é, pense assim, a componente x é positiva ou negativa? Do som da popa. Positivo. Por quê? Porque aponta no sentido positivo do eixo x. Positivo. Muito bem. E o valor, o módulo dela já está escrito em algum canto aqui. Então é 340. Isso me permite, portanto, descobrir quem é V'X, que vai ser Vx menos V grande x. Vx é 340. V grande x é 200. E o resultado é 140 metros por segundo. E o sinal positivo aqui indica que no referencial S', o som de popa está indo no sentido positivo do eixo X'.